Olá a todos, uma boa tarde, como vocês estão? É um prazer estar novamente com vocês. Espero que todos estejam bem na graça poderosa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Peço a todos que atentem para o que será apresentado aqui, porque é algo muito importante. Verdadeiramente, eu estou aterrorizado com o que eu tenho ouvido e visto também. Mas não é à toa que muitos satanistas se têm revelado porque a palavra fala que é chegado o tempo, né? E que eles vão se revelar, vão mostrar sua face. Eles não fazem cerimônia nem para blasfemar contra o Santo Espírito de Deus. Isso está me desgastando demais, está me trazendo uma certa revolta, assim por assim dizer. Não sei nem se eu devo dizer isso, mas é impossível você ouvir certas coisas e fingir que não ouviu, simplesmente deixar passar. Pessoal, o povo não teme mais a Deus. Você não teme blasfemar contra o seu espírito, o povo não teme mais a Deus. Eles não querem mais saber de coisa alguma, querem mais é de formalizar o domínio de Satanás sobre suas vidas e trazer isso para o maior número de pessoas possíveis. Não sei quanto a vocês, mas eu busco o céu. E quem busca ficar na terra só tem a lamentar por essas vidas. Verdadeiramente, vou pedir para vocês, tá? Tenho clamado a Deus, vou pedir a vocês, para que a palavra do Senhor possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. Compartilhe esse vídeo se você puder. Se essa palavra for edificante para você, se ela fizer diferença na tua vida, deixe seu like, compartilhe o vídeo, para que ela também possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. Porque não é minha palavra. Vocês vão observar naquilo que eu vou apresentar a vocês, que é algo que não vem de um ser humano. Ninguém tem essa capacidade se não for inspirado por Deus. Assim como a Bíblia o é, tá? Eu quero começar a falar com vocês hoje, abrindo essa nossa jornada, né? Conhecendo a Bíblia no seu profundo, no seu íntimo, né? Escorrer e descobrir a Bíblia verdadeiramente. Eu vou trazer para vocês esse conhecimento, e todo esse conhecimento eu formalizei ele em um livro, tá? Eu vou disponibilizar a vocês gratuitamente como um e-book, porque se eu fosse publicar esse livro, ele ficaria caro, e eu não acho certo cobrar por aquilo que não me pertence. Então, ao término dessa jornada, eu vou disponibilizar este livro para vocês, na forma de e-book. Aí, se vocês quiserem imprimi-lo, simplesmente ler no computador, aí fica a critério de vocês, tá bom? Eu quero começar a falar sobre a guerra celestial e a sua resultante. E, e sempre, como sempre, iniciando lendo um texto bíblico, né, um versículo bíblico, para poder estar apresentando em cima disto a análise desse texto. A quem, pois, se ensinaria conhecimento? E a quem se daria a entender doutrina? Ao desmamado de leite e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento. Regra sobre regra, regra e mais regra. Um pouco aqui e um pouco ali. Isso está em Isaías 28, versículo 9 ao 10. Eu quero que vocês atentem para essa fase final aqui, que é assim, ó, um pouco aqui e um pouco ali. O que isso nos dá a entender, o que isso nos esclarece? Que a Bíblia ela não se submete a regras absolutistas de texto e contexto. Devemos, por vezes, buscar linhas de entendimento e de esclarecimento na Bíblia, porque Deus fragmentou o entendimento nas Escrituras. A história em camadas. Todas as línguas, seja ela qual for, ela traz mais de um significado de uma palavra. Um exemplo que a gente tem aqui na nossa língua portuguesa, por exemplo, fala manga, tá? Pode significar uma fruta, pode significar uma manga de camisa, né? O braço de uma camisa. E assim também ocorre no hebraico, no grego e também no aramaico, tá? Então, assim, essas camadas, na verdade, é se aprofundar no que aquela palavra significa no seu original. Cada língua guarda suas peculiaridades, suas particularidades. Uma letra, uma palavra podem conter diversos significados. E isso acontece muito na Bíblia. Vocês vão perceber isso aqui, se não perceberam no vídeo anterior, na live anterior, que foi ao vivo, vocês vão perceber agora. E a partir daqui, cada vez mais, vocês vão começar a se aprofundar nessas camadas bíblicas. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Provérbios 25, 2. Esse versículo aqui de Provérbios, ele será o nosso lema, tá? A gente vai estar sempre repetindo esse mesmo versículo para fixar e porque ele dá todo o entendimento da Bíblia.
coisas reveladas aos filhos do Senhor. Porque a Bíblia, na verdade, ela não deve ser lida, ela precisa ser estudada. Se você quer buscar o conhecimento, você tem que buscar a fundo. Não adianta você ficar só no superficial ali, só ouvindo o que o seu pastor, o que o pregador diz. Vá você buscar o entendimento. Você não é o filho do Senhor, como está no texto aqui? Você não é o filho de Deus? Então vá você buscar o conhecimento. Deus quer falar com você, ele quer ter intimidade com você. Porque se você continuar seguindo homens, sabe-se lá para onde eles vão te conduzir. Não devemos seguir as estranhos, porque não sabemos para onde eles vão. Tá? Apesar que a Bíblia vai revelar que sim, a gente sabe para onde eles vão. Porque os falsos pregadores, os falsos profetas, eles já têm o seu destino, já foi determinado. Tá? Não tem erro. O destino dos falsos profetas e dos ímpios já está determinado. É moradia certa com Satanás. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que formou: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca dos meus filhos. Está falando de você, tá bom? Ó crente, filho do Senhor. Demandai ao seu Pai acerca das coisas futuras e acerca das coisas que pertencem a você, porque o reino de Deus está disposto a cada um de nós. Basta buscar, basta querer. E acerca da obra de minhas mãos. Isso está em Isaías 45:11. Vocês entenderam aqui? Perguntai-me acerca dos meus filhos e acerca das obras de minhas mãos, porque ele vai esclarecer. Ele esclarece, sim. Vocês sabem disso. E houve uma guerra nos céus. O único querubim ungido rebelou-se contra o seu Criador e Pai, o Deus Todo-Poderoso. O querubim ungido era grande em seu esplendor e poder, de forma absoluta autoridade sacerdotal, porque ele era sacerdote. Tá? Ele não se rebelou contra Deus porque ele era o mais um. Ele não faria o que fez se ele fosse mais um. O seu sacerdócio era grande, e era grande em poder. Está na Bíblia, eu não estou inventando nada aqui para vocês. Isso está na Bíblia, basta você lê-la, e você achará. De forma que seu coração se encheu de soberba, opondo-se ao governo do Deus vivo. Ele idealizou e propôs a seus irmãos uma forma nova de governo, denominado telema. Essa palavra telema, ela foi estabelecida por um satanista chamado Aleister Crowley. Só que ela não começou na Terra. Ele só copiou algo que Satanás, na verdade, ele recebeu de Satanás algo que Satanás tinha implantado no céu e que fez com boa parte dos anjos caísse, né? Uns fossem lançados com ele e outros fossem arrastados por ele. Vou estar falando isso mais à frente, vocês vão observar isso aqui. Então, esse telema aqui é uma filosofia religiosa baseada em um postulado do mesmo nome, mas ela não é religiosa, ela é satanista, ela pertence a Satanás, foi ele que criou esse telema. Adotando o princípio fundamental por algumas organizações ocultistas desenvolvidas no início de 1900 por Aleister Crowley, um escritor inglês e mago cerimonial. A lei telema é o fazes o que tu queres, que é de ser o todo da lei. Essa é a lei de Satanás. Foi o que ele propôs a nós. Faz o que vocês quiserem. Afinal, Deus nos está proibindo a liberdade. Tá? Ah, mas onde eu vou encontrar isso? Lendo a Bíblia. Ele fez isso com Adão e Eva. Eu vou trazer mais à frente. Deixa eu trazer primeiro esse entendimento aqui. Conhecimento é um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali do que foi no texto lá que a gente leu. Em hebraico significa Daiá, Deiá, que é conhecimento de Deus, tá? Um pouco aqui, um pouco ali, em hebraico, é Zer-Hai, que significa diminuir um pouco, referindo-se à quantidade, referindo-se a tempo, ou seja, ele vai distribuindo quantidades, um pouco de quantidade aqui, um pouco ali, em tempos espaçados, tá? Então a gente tem que juntar porque a Bíblia é como um todo, não adianta dividir a Bíblia em pedaços, até porque isso vai dar muita heresia. Essa lei telema se opõe diretamente à lei de Deus, pois quem ama Deus e o teme, e temor não é medo, e sim respeito, não se rebela contra ele. E quem ama seu próximo e não o leva para a morte. Se você ama teu próximo, você não vai levar seu próximo à morte. Se você ama teu filho, você não leva seu filho à perdição nem à morte. Entendeu? Então é impossível que a gente ame nosso próximo e deseje que ele morra, ou que ele vá para o inferno. Perdão, pessoal, estou com a garganta seca. O denominado faças o que tu queres é o grande engano de Satanás, que significa verdadeiramente faças o que eu te mando, porque eu sou a lei. A astúcia de Satanás foi fazer parecer o contrário, que os anjos eram escravos de Deus, quando em verdade todos eram livres para fazer suas escolhas e até suas vontades, e nessa autonomia não existia rebelião. Essa mentira lhe garantiu a obediência dos anjos, e os anjos passaram a fazer a vontade de Satanás, que conseguiu vencê-los, ou melhor dizendo, que conseguiu convencê-los que isso era liberdade.
Tamanha era a sua graça, ou a graça concedida por Deus, que Satanás confabulou, mentiu, persuadiu a parte dos anjos. Aí você me diz, mas Satanás, os anjos não têm escolha, eles não têm vontade própria. Como não tem escolha nem vontade própria, se eles se rebelaram contra Deus? Se eles escolheram se voltar contra Deus, se eles confabularam contra Deus, isso não é vontade própria? Se não for, realmente eu não sei o que é ter vontade própria, né? Como eu disse, muitas coisas que as pessoas explicam de forma errônea, de forma não clara, tá? Ou simplesmente obscurecem o verdadeiro entendimento. Porque a palavra é muito clara, tá? Os anjos tinham escolha e fizeram sua escolha. Por isso, parte deles foram lançados do céu. Parte deles entraram em guerra com Deus. Isso é escolha. E nosso Criador, ele é maravilhoso, tá? Os anjos pecaram contra Deus porque quiseram. O faças o que tu queres possui regras rígidas de obediência incondicional a Satanás. Isso significa se opor a tudo que se chama Deus e servir a todo aquele que se diz ser Deus. Porque isso é fato. Observe aqui o texto de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 4, que diz assim: o qual se opõe e se levanta a tudo, se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus no seu templo, dizendo ser Deus, que não parece ser Deus. E respondendo, ele disse: amarás o teu Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo mandamento. O primeiro lugar é amar a Deus. Se você não ama a Deus, não adianta você dizer que ama o teu próximo. Isso é uma mentira, é um engano. Tá? Você só ama seu próximo quando você ama o Pai deles, o seu Criador, o nosso Pai, nosso Criador. Aí sim você pode dizer que ama seu próximo. Senão é tudo mentira. É só mais uma conversinha fiada que muitos produzem por aí, né? Embora se afirme que essa filosofia telema começou em 1900 por um satanista chamado Aleister Crowley, ela é fundamentalmente mais antiga. Ela teve início nos céus, com a rebelião dos anjos. E essa rebelião responde à pergunta sobre anjos possuírem livre-arbítrio. Toda rebelião demanda autonomia, mesmo sob influência. E a rebelião é a prova da livre escolha, dada por Deus. A filosofia satanista telema foi retomada na Terra, com Adão e Eva, no dilema da árvore do conhecimento do bem e do mal, a dicotomia entre obediência a Deus e o fazer a minha vontade segundo o meu entendimento. Isso aponta para a nossa trajetória. Afinal, não fomos enganados? Adão e Eva não foram enganados, induzidos a comer um fruto, sabendo que aquilo lhe provocaria morte? Mesmo assim, que ele disse, ele vendeu a Adão e Eva os seus próprios preceitos, a sua própria aspiração de querer ser Deus. Porque ele falou a Eva, certo não morrerás, você será como Deus. Isso despertou o quê? A cobiça, tá? Porque fomos guiados até aqui por Satanás, tá? Até chegarmos a esse local. Como caístes, ó Lúcifer, filho da alva? Como fostes cortados da terra? Tu que debilitavas as nações. E tu dizia no teu coração, eu subirei aos céus acima das estrelas de Deus, e exaltarei ao meu trono, e no monte da congregação me assentarei, ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 12 ao 14. Satanás não é um nome próprio, tá? Não é nome de, ou melhor, Lúcifer não é um nome próprio, não é um nome de Satanás. É um título que de uma tradução que ocorreu, que surgiu de uma tradução errada da Vulgata Latina. Mais à frente eu vou estar explicando para vocês sobre isso. Na verdade, o título que mais se aproxima dele seria Helel Ben Shahar, tá? Este termo tem da raiz de halal, que significa atrair atenção para si, vangloriar. Esse é o íntimo de Satanás, a vanglória. O autoproclamar-se bem filho proveniente de Shahar tem relação com a ideia de matutino, portanto, algo que luminescente, algo que brilha, que é claro. O debilitavas aqui as nações, vem do verbo em hebraico, kahar, que significa enfraquecer e embotar, tá? Você tirar a pessoa do seu foco, você simplesmente permear em sua mente um falso entendimento, uma falsa verdade. E é o que ele produz, né? Uma falsa entendimento, uma falsa verdade, algo que não é verdadeiro, algo que na verdade só produz o que é o seu íntimo.
Não é a verdade em si, como Deus nos tem dado, mas é simplesmente o íntimo dele, um pensamento dele, transformado em palavras. Na multidão do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecastes, pelo que te lancei profanado, ou seja, se profanado é ferido, tá? Eu vou trazer também em hebraico aqui. Fora do monte, te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor. Entre as pedras afogueadas, elevou-se o coração, por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, esses somos nós. E te pus para que todos te olhem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu coração, profanaste o teu santuário. Porque ele tinha um santuário, porque ele era um sacerdote. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos que veem. Está em Ezequiel 28, do 16 ao 18. O querumim ungido, ele agora é conhecido por Satanás. Ele caiu sobre a terra, destruindo tudo o que Deus tinha criado, Deus tinha havia criado de antemão, por causa da sua presciência, tá? Para a nossa remissão. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que a não criou vazia, e não criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim. Está em Isaías 45, 18. E disse-lhes, vi Satanás cair do céu como um raio. Está em Lucas 10, 18. O Senhor já havia criado a terra antes da queda de Satanás. Sua queda foi fator de destruição. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis 1, 2. A Bíblia afirma, em Isaías 45, 18, que Deus criara a terra para ser habitada e não para ser um caos. E ela estava vazia, porém, em Gênesis, ela não estava vazia. Em Gênesis 1, capítulo 2, melhor, capítulo 1, versículo 2, a terra já estava criada e achada vazia e sem forma. E havia trevas sobre a face do abismo, mostrando a desolação criada pelo mal, que tudo destrói. A primeira criação da terra mostra a onisciência de Deus, que de antemão já tinha um plano redentor para nós. Satanás não obteria vitória em seu pleito. Sua dissolução caiu por terra. Aquele que trouxe divisão na família de Deus não prosperará, antes verá toda a sua maldade desfeita pontualmente, até que não lhe reste mais nada. Nossa história não é tão simples como alguns fazem parecer. Ela é bem complexa e tem início no céu. Os desígnios de Deus estão na Bíblia e ela nos guiará nessa jornada espiritual. Tá? Se você precisa de um guia, apoie-se na Bíblia. Lá estão as instruções para o Filho de Deus. Você quer a instrução do seu Criador? É só buscar. Ele não rejeita trazer a verdade aos seus filhos. Na verdade, ele tem prazer em nos instruir. A pergunta é, a quem se interessa? A quem possa interessar esse entendimento? Se interessa a você, meu irmão, vem comigo. Vamos fazer parte, vamos fazer uma família aqui estudiosa da Bíblia, uma família que ama a palavra de Deus. A expressão tornou-se sem forma e vazia é mais harmoniosa que a terra era sem forma e vazia. Isso porque o verbo hebraico raiar, empregado no texto bíblico aqui, embora possa significar ser, também pode significar vir a ser ou tornar-se. Ao aplicarmos o verbo adequado ao texto, obteremos o verdadeiro entendimento. O versículo aqui onde diz assim, ó, não criou para ser um caos, em hebraico é tohu, que procede da raiz, né, da mesma raiz. Significa informe, confusão, irrealidade, vazio, sem forma, referindo-se à terra primitiva. Nada, começo, vazio, desolação, deserto, referindo-se a lugares ermos, lugares de caos. Estava, em hebraico, é a palavra raya, que significa tornar-se, vir a ser, acontecer ou tornar-se. Você entendeu que o verbo verdadeiro, na verdade, é tornou-se vazio e não estava vazia? Em Gênesis 1:2, a terra tornou-se sem forma e vazia, e as trevas estavam sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O verbo que mais se adequa aqui, como já havia explicado e vou só reforçar, é tornou-se sem forma e vazia. Tá?
Essa situação de confusão e de ausência de ordem, um estado de esterilidade e destruição, foi o que Satanás colocou à Terra. O Deus que conhecemos, ele não cria algo assim. Ele não cria caos, ele cria ordem, tá? Ele cria vida e não caos. Alguns defendem que essa descrição corresponde apenas ao estágio de criação da Terra. Então, por que a Terra está em caos até hoje? Se é apenas o estado de sua construção. Porque o mundo jaz no maligno. E a essência de Satanás é morte, é destruição. Sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. 1 João 5,19. A terra estava sem forma e vazia, sob o domínio do destruidor. E ele causa essa degeneração. O versículo continua dizendo: e havia trevas, escuridão. Isso conotativamente carrega em um sentido de miséria, destruição e morte. Essa era o estado em que a terra se encontrava quando Deus iniciou a sua obra de restauração, da qual nós fazemos parte, porque nós somos filhos da terra, tá? E a presença do Espírito Santo sobre cobrir a água pronunciava a misericórdia divina, o plano de restauração e redenção, de libertação do poder das trevas. O nosso Deus, com seu poder, restabeleceu a ordem à terra, que tinha se tornado em caos. Ele trouxe vida onde havia morte, liberdade onde havia escravidão. O mesmo processo de restauração pelo qual a terra passou, estamos nós passando nesse momento. Nós somos o fruto da terra. A restauração divina é o processo pelo qual estamos passando e sabemos que essa guerra está vencida desde o seu início. Porque antes mesmo da criação, ou antes mesmo que tivéssemos caído na terra, eu falo a criação da terra, tá bom? Antes mesmo que tivéssemos caído, Deus já havia vencido o poder das trevas através de sua presciência. Não podemos esquecer que o mundo todo está sepultado, porque o mundo já nos maligno. E a atitude de nos desligarmos das cobiças terrenas, da comercialização nas igrejas da nova era, é um fator decisivo. Não se trata de deixar de viver, de buscar por suas aspirações, tá? E buscar uma vida digna. O grande problema é o hedonismo, é viver em prol disso, apenas os prazeres imediatos e terrenos, deixando de priorizar a salvação, através de arrependimento pelo qual nos foi possibilitado em Jesus. Isso depõe contra a nossa fé legítima e interfere diretamente na vida que tem como base os bens futuros e não só os bens presentes, tá bom? E faz que a vida futura se torne indesejável para nós. Ou que simplesmente passe só a ser mais um pensamento, tá? E não uma verdade. A gente precisa voltar a buscar a Deus verdadeiramente. Sabemos que somos de Deus, em grego, é esmen, a primeira pessoa do plural do verbo ser ou estar. E que todo mundo está no maligno, em grego, é keimai, que significa de alguém sepultado, estar sob o domínio, o poder do mal, ser mantido em submissão pelo diabo. Vocês não estão entendendo o que o versículo nos revela? Ele está dizendo assim para nós: o mundo está no maligno, está dizendo que nós estamos sepultados nele e que estamos servindo a Satanás, estamos simplesmente em submissão do poder do diabo. Eles nos mantêm refém. A gente precisa se libertar dessa prisão que se forma em nossa mente, pela mentira de Satanás. Pessoal, hoje é um vídeo rápido, é só para poder dar abertura, né, à nossa jornada. O próximo tema será a persistência da nossa alma e a nossa origem. Tá? Eu espero que todos tenham gostado e volto a reforçar. Compartilhem se vocês puderem. Né? Deixem seu like, avisem seus irmãos, tragam mais pessoas para assistir esta palavra, porque ela vai trazer grandes revelações, principalmente combater essa falsa doutrina satânica que se tem implementado nos dias de hoje. Porque Satanás não está mais fazendo cerimônia para mentir, ele não está fazendo cerimônia para blasfemar. Muitos estão simplesmente distorcendo a palavra de Deus. Estão dando, vou dar um exemplo aqui. Tem satanistas hoje que estão dando gênero ao Espírito Santo, que é simplesmente um ser incorpóreo. Porque se você observar, nunca a palavra diz que Deus habita, que assim, por exemplo, que nós somos templo de Deus ou templo de Jesus, e que Jesus, ele habita em nós. E sim, o Espírito Santo habita em nós. Sabe por quê? Porque Deus tem o seu corpo espiritual, Jesus tem o seu corpo espiritual, mas o Espírito Santo ele é incorpóreo. Eu não vou entrar muito nesse detalhe agora, porque eu não quero explicar isso agora. Eu quero explicar isso mais para frente. Eu vou trazer muito mais claro, porque agora estou dando só um apanhado, tá? Eu estou só dando uma vista assim por cima. É um panorama geral. Mas o Espírito Santo, ele é uma essência específica de Deus e ele é incorpóreo. É por isso que ele habita em nós.
Assim como Satanás, ou melhor, os anjos de Satanás têm espíritos malignos, eles habitam no corpo do ser humano, quando o Espírito Santo sai, habita o espírito os espíritos imundos. Quando esses espíritos imundos são repreendidos, volta o Espírito Santo. Então, existe essa troca, tá? Eu vou explicar isso mais, não está muito claro agora, porque não estou explicando mais a fundo, mas eu vou explicar para vocês. Então, assim, se não estão mais fazendo cerimônia para blasfemar o Santo Espírito de Deus, se não temem mais ao Pai, e porque a gente está vivendo um tempo do fim, como eu já expliquei que a besta do Apocalipse já se revelou, vai estar lá nos vídeos lá. O áudio não tá bom, eu vou regravar este vídeo, trazendo dentro do texto que eu falei para vocês, e com mais explicações, porque eu deixei algumas coisas assim, não explicadas, tá? Eu não revelei certas coisas. Eu vou estar revelando mais à frente. Então, eu vou trazer para vocês um entendimento muito mais profundo. Ó, bota por certo, bota na tua mente. Essa jornada aqui vai ser muito interessante, tá? Ela vai trazer coisas que você não ouviu ainda, coisas que você ainda não tinha entendido, coisas que ia falar para você, nossa, isso é verdade. Eu não sou qualquer um. Eu sou filho do Deus Altíssimo, eu sou filho de Deus vivo. Eu não estou nessa guerra aqui por acaso, eu sei por que eu estou nessa guerra. E em nome do santo nome, ou melhor dizendo, no santo nome do Senhor Jesus, eu vencerei esta guerra, porque foi ele que trilhou por nós. Eu só vou seguir atrás dele, vou seguir os passos do meu Senhor, do meu Criador, tá bom? Então eu pedi para vocês, ó, fiquem atentos, se inscreve no canal, porque para que vocês possam receber as notificações, porque é algo de muito importante está sendo feito aqui, tá? Algo de muito importante foi criado aqui, foi iniciado aqui. E vocês vão gostar, vocês vão reavivar, tá? A alma de vocês vai ser assim alimentada, mas não com imundícia, mas com a pureza da palavra. Aqui eu me despeço de vocês, que Deus abençoe a todos vocês. Como eu falei, eu não sou um bom orador, tá? Eu sou melhor escrevendo, porque a oratória não é um dom meu. Eu estou aqui desenvolvendo com vocês por amor à vida de vocês, por amor a Deus, por amor à sua palavra. Eu sei que isso eu vou melhorar conforme o tempo, já deu uma melhorada e tal. E acredito que tudo vai ficar muito melhor ainda, tá bom? Sabemos que estamos em tempos de tribulação, mas a verdade, o amor de Deus vencerá, tá bom? Fiquem com Deus, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em vossas vidas e em vossa casa, em vossos lares. Vamos seguir caminhando, porque Deus está voltando. Fiquem com Deus, um abraço, até o próximo vídeo.